Boa tarde a todos. Vamos dar início ao simpósio As Sutilezas da Atividade Médica, mais um simpósio que o nosso querido primeiro vice-presidente, acadêmico José Camargo, brinda à Academia de Medicina e nossa audiência. E esse simpósio está muito interessante, que é um pupurri de coisas que o Camargo foi pensando, ia me mandando, e umas ficavam, outras tiravam, e ficou bastante interessante. Eu distribuí esse material também entre os alunos de psicologia e os alunos de medicina, e, no geral, toda a área médica, mas especialmente psicologia e medicina, e eles ficaram bastante interessados. Então, hoje nós vamos escutar aqui pessoas extremamente experientes, pessoas com bastante sensibilidade médica, né, que é o que a gente mais precisa atualmente. E me impressionou muito, eu não vou falar o hospital, mas esse evento foi esse sábado passado, e eu me lembrei imediatamente do simpósio, que eu operei uma paciente na terça-feira de um cálculo de rim, humor heteronefrolitotripsia. Correu muito bem, paciente com implante de duplo J, mas no sábado ela teve muita dor, de sexta para sábado. Mandei numa emergência de um hospital de grande nome no Rio, provavelmente um fragmento que migrou, era um cálculo muito grande. Ela internou e me ligou o médico da emergência, falando aqui, e aí, Francisco, tudo bem, seu colega, não sei o quê. E aí eu comecei a perguntar as coisas, ele não sabia nada. Falei, você examinou o paciente? Sim, examinou. E aí perguntei 2, 3 coisas, ele, é nada de digno de nota. Aí, e por aí foi, né? Ele não sabia absolutamente nada, já tinha pedido uma tomografia, exames. Eu imediatamente liguei para o paciente e falei, ele te examinou? Não, eu nem sei quem me examinou. Eu falei, o médico fulano de tal. Não, veio aqui não, doutor. Nem me examinou. Então, assim, é uma tragédia. Um hospital do Rio de grande porte, de grande nome, que tem um médico na emergência que liga para o médico assistente sem ter examinado a paciente, pediu uma tomografia, exame de sangue, e não falou com ela. Não dirigiu a palavra, muito menos examinou. E mentiu, examinou. E ontem a paciente esteve no consultório e confirmou, ele não me examinou. Depois eu mandei um médico lá e aí ele mudou a maneira de agir. Então, Camargo, eu acho que isso vem no momento certo, né? Quer dizer, a falta de sensibilidade do médico. E o Camargo falou uma coisa aí que também tem a ver com isso, de será que a inteligência artificial vai substituir os médicos? E aí a gente, conversando, ou algum simpósio desse, o Camargo falou, acho que quem vai ser substituído pela inteligência artificial são exatamente esses, né? Porque esses já não têm nenhuma ligação com o paciente, então eles podem ser facilmente substituídos. Então, acho que as sutilezas da atividade médica está na hora certa, querido Camargo, você está com a palavra para tocar o seu belo simpósio. Boa tarde a todos. Eu agradeço que vão nos acompanhar em forma virtual, aos confrades que anteciparam o horário de chegada nesse recinto para acompanhar desde o início esse simpósio. E agradeço ao presidente da academia por ter aceito minha sugestão de organizar essa sessão que vai discutir situações especiais da atividade médica e que se caracterizam pela exigência de sensibilidade, delicadeza, bom senso e muito treinamento. A escolha do título Sutilezas da Atividade Médica já revela a necessidade intransferível do somatório de todas essas virtudes. O primeiro tema não poderia ser mais desafiador. A entrevista com a família do potencial doador. Nós que trabalhamos com transplantes sabemos bem que as campanhas de doação ajudam, a conscientização da sociedade é fundamental, mas o que decide se este empenho estrutural vai funcionar ou não é a eficiência da Central Estadual de Transplantes. E muito da eficiência desse serviço depende de um momento extremamente crítico e delicado, que é a abordagem da família
do potencial doador. Todo mundo reconhece a importância da tomada de decisão prévia da família para a doação como o elemento, vamos dizer, mais facilitador da doação, mas mesmo nessa situação, uma palavra mal colocada pode pôr tudo a perder. Sem dúvida, essa é uma situação em que a escolha das palavras é decisiva. Uma doutora chamada Arlene Badoc, que coordenou, inclusive, assumiu a coordenadoria do Ministério da Saúde durante algum tempo, ela sempre repete que a entrevista da família não é tarefa para amadores. As pessoas têm que ter muita sensibilidade e treinamento. O Dr. Eduardo Berbeger, nosso primeiro apresentador, ele está vinculado à Central de Transplantes de Santa Catarina, que há mais de 10 anos é a melhor coordenação estadual de transplante do Brasil. Na verdade, essa coordenadoria ela está entre os Estados Unidos e a Espanha, mais próximo da Espanha, que é a referência internacional em doação de órgãos. Ela é regida com grande maestria pelo professor Joel Andrade, que é um modelo de persistência e tenacidade que precisa ser copiado pelas demais secretarias dos estados brasileiros. O Eduardo Berbeger é intensivista e paliativista, é instrutor do curso de comunicação em situações críticas e em parceria com a Organização Nacional de Transplantes da Espanha. Ele é rotineiro de 2 hospitais em Florianópolis e com grande experiência nessa tarefa difícil. Caro Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nós estamos prontos para ouvi-lo. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente à Academia Nacional de Medicina pela oportunidade, ao seu presidente, Dr. Francisco Sampaio, e especialmente ao Dr. Camargo, que ao me contactar trouxe memórias que eu me permito compartilhar com os senhores agora, e que inclusive vão ao encontro do título da nossa atividade. Eu venho de uma família do Rio Grande do Sul, que, como os que já passaram no Rio Grande do Sul em janeiro e fevereiro, sabem do que a gente chama do calorão do verão. Uma família que resolve tudo com banho. Se machucou, toma um banho. Está se sentindo mal, toma um banho. Suou demais, toma um banho. E eu, nas minhas férias, sabia bem o que era um banho, 2, 3 e até 10. O Dr. Camargo ganhou minha família ao operar o meu avô, não só pela sua reconhecida capacidade técnica na época, e é tudo mais que todos os senhores bem conhecem, mas pela sutileza de, no primeiro pós-operatório de uma pneumectomia, colocar meu avô embaixo do chuveiro. E eu me animei em compartilhar com minha mãe esse convite que o senhor me fez, doutor Camargo, e pois o senhor imagina qual foi a primeira resposta dela. Sabe que o doutor Camargo foi aquele médico que botou teu avô no banho depois do primeiro pós-operatório e logo ele estava se sentindo muito bem. Pois eu trago esse ensinamento, doutor Camargo, não só da família, mas para os pacientes hoje, né, na medicina intensiva, com tantos monitores e tudo mais, um banho cura. E eu sou prova realmente de quanto isso funciona. Eu me permito fazer essa menção particular porque realmente lhe devemos muito. Muito obrigado. Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela com os senhores, peço para que sinalizem se eventualmente houver algum problema. E então exponho nos próximos poucos minutos esse tema da entrevista com a família na doação de órgãos. Por definição, a entrevista familiar é uma reunião, na verdade é um processo de reuniões entre a família do paciente falecido e a equipe de saúde que busca informar e sanar as dúvidas sobre o processo de doação de órgãos, de modo a possibilitar aos familiares uma tomada de decisão autônoma. Percebam, por favor, que nesse conceito elaborado por Edivaldo Moraes, não há aqui como objetivo da entrevista obter consentimento para a doação de órgãos, porque esse não é um fim em si mesmo. Nós entendemos que a doação de órgãos pode ser um meio através do qual nós permitimos que a família respeite valores e preferências do paciente falecido. E dessa forma, entendemos que o processo de doação e transplante, quando bem conduzido, é terapêutico, não só para quem está na fila à espera de um órgão, mas para o sistema de saúde e fundamentalmente para a família, que nesse processo do luto consegue
de certa forma, ajudar outras pessoas. E não é surpresa que, quando conversamos com famílias de doadores, 3, 6 meses, um ano após, eles, sem dúvida, colocam a doação como algo que os ajudou a percorrer esse caminho, algo significativo, algo que ficou. Portanto, e isso repito como um mantra do Dr. Joel de Andrade, nosso coordenador, nós não estamos aqui para convencer famílias, nós estamos aqui para permitir que essas pessoas tomem as suas decisões de maneira autônoma. Pois esse cenário, essa possibilidade, ela se dá numa catástrofe, geralmente um evento cerebral, seja um traumatismo, seja um AVC, e geralmente inesperado. Nesse processo em que há a perda da função cerebral, nós identificamos esse potencial doador, mantemos as funções orgânicas até que se faça o adequado diagnóstico e depois, então, partimos para a entrevista familiar. Mas a interação com a família, ela se dá desde o primeiro momento. E a comunicação, que é a base dessas interações humanas, é fundamental, especialmente num contexto tão crítico. E diz Marcos Gomes Sancho que comunicação em situações críticas é um ato humano, ético, médico e legal, nessa ordem. Que uma pessoa tenha que comunicar a seu semelhante que a sua morte ou de algum dos seus está próximo, é com certeza um ato tremendamente humano. Diz ele que é o momento de maior grandeza do ato médico e um dos mais difíceis. Infelizmente, ainda que tão importante, a má qualidade da comunicação com a equipe de saúde é a principal queixa e a principal causa de processos ético-profissionais. Porque as competências comunicativas dos profissionais de saúde não são boas, especialmente em situações de conflito e de terminalidade. E não é raro que nós testemunhemos situações parecidas com a que eu agora exponho mediante um vídeo. Eu acho que nem precisa. Por que isso acontece? Porque não fomos treinados, porque o raciocínio e o racional no processo de comunicação é diferente do exercício diário de nossas profissões e porque temos dificuldade em lidar com insucesso, fracasso e frustração. Especialmente numa UTI, nós somos os primeiros a tentar um treinamento e a sermos os primeiros na fila do treinamento do novo ultrassom, de um novo dispositivo, de um novo monitor. Mas na faculdade carecemos de adequada formação em habilidades comunicativas. Eu funciono, eventualmente, 1, 2, 3 acessos centrais por semana e tenho processos de comunicação com familiares pelo menos 5 vezes ao dia, todos os dias.
É natural que quando nós não temos esse treinamento, não desempenhemos essa atividade de maneira adequada e, naturalmente, vamos evitar esse contato, esse tipo de interação. Por que não temos o dom? Na verdade, comunicação não é um dom, é uma habilidade que pode e que deve ser aprendida, como todas as demais da prática médica. Tanto é assim que nós replicamos o curso de comunicação em situações críticas lá da ONT, da Organização Nacional de Transplantes na Espanha, já há muitos anos. E essa habilidade tanto pode ser aprendida como foi ensinada e traz como consequência, entre várias outras frentes, também responsáveis pela melhoria, a nossa atual posição na liderança de doação de órgãos no Brasil. Nós permitimos e proporcionamos uma redução de mais de 50% nas recusas familiares nesse processo de oferta de doação de órgãos e tecidos. Em alguns períodos, inclusive, se equiparando ou até tendo índices superiores à Espanha. Porém, é muito difícil, de fato, interagir com familiares nesse procedimento, nessa iminência da perda, porque nós somos treinados para dar soluções aos problemas que surgem, especialmente na UTI, especialmente no pronto atendimento. No momento em que cada um desses pacientes depende de uma intervenção, uma expansão volêmica, uma hidratação, uma intubação orotraqueal ou qualquer outro procedimento, na medida em que nós nos deparamos com as emoções e comportamentos relativos e relacionados a uma resposta que é normal frente à iminência da perda, nós esperamos ter um remédio para isso. Mas não há dipirona para dor emocional. Não há antibiótico que vá aplacar uma barganha. Não há soro fisiológico que vai resolver uma negação ou um desespero quando uma família se depara com a possibilidade do óbito de um ente querido. Porque essas reações são normais, fisiológicas, mas elas respeitam um racional diferente dos problemas que surgem do ponto de vista orgânico na nossa prática diária. A negação, a raiva, a depressão, a barganha e a aceitação não são lineares, e cada membro da família experimenta em diferentes momentos todos esses sentimentos com comportamentos também particulares. O luto não funciona de maneira linear. Ele vai e volta. E a sutileza reside em perceber o ponto em que cada um desses familiares com os quais conversamos está, para titular o nosso nível de detalhamento e também as informações necessárias para o adequado entendimento da morte encefálica, que permitam, por sua vez, tomar a decisão sobre a doação ou não de órgãos. Esses sentimentos, eles não podem ser desligados. E, naturalmente, como bons resolvedores de problemas que somos, nós queremos que a família perca as esperanças. Porque assim eles aceitarão a morte encefálica, que é a principal causa de recusa familiar. Quando a família não entende o que é morte encefálica e não aceita, não há doação. Então, quando nós nos colocamos numa posição antagônica de querer que a família, a qualquer custo, aceite e perca as esperanças, nós nos distanciamos. Então, esse elemento de esperança ele tem que ser respeitado, para que aos poucos ele seja desconstruído. E há uma dificuldade muito grande do profissional em diferenciar o que é a negação da dificuldade de entendimento. Pois, pensando que há uma dificuldade no entendimento, nós massacramos as famílias com excesso de informações, damos aula de morte encefálica, e no final das contas, quando eles nos olham e dizem, mas ele é forte e vai se recuperar, nós começamos tudo de novo. Infinitamente, porque não é uma questão de entendimento, é uma resposta de amortecimento daquele impacto que precisa ter o seu tempo respeitado, para que então sigamos em frente. E uma outra barreira muito importante é a nossa dificuldade em lidar com o insucesso, com o fracasso e com a frustração, porque nós aprendemos com os livros o diagnóstico diferencial, o tratamento de resgate, e na próxima página está outra doença. Nós não estamos acostumados a enfrentar a morte e a aceitar a morte como parte da vida. Desde que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o paciente se recupere, é nosso papel também reconhecer a morte. Porque senão, travaremos uma luta inglória, em que quem perde é o paciente e a família. Recomendo essa animação curta, chamada The Lady and the Reaper, que está disponível no YouTube. Não podemos nos esconder da morte e entender que essa notícia vai chegar para essa família, seja por um telefonema, seja pelo porteiro, ou talvez seja por nós,
profissionais treinados, é o que nos motiva a interagir com essa família. Interagir não no sentido protocolar, porque não há protocolo engessado, não há uma regra e uma receita de bolo igual para todas as interações. Porque esse processo dinâmico, ele justamente vai ser titulado por muitos aspectos. Mas existem ingredientes, e assim como cada um de nós que utiliza os mesmos ingredientes traz o seu toque pessoal a uma comida, a comunicação também assim o faz. E esses ingredientes, de maneira muito objetiva, eles aqui estão. Recomenda-se isso baseado na literatura, que essa comunicação, não só a entrevista ou ato da entrevista familiar para a doação, mas todo o processo que permeia uma comunicação de um paciente com prognóstico desfavorável, se dê num ambiente controlado e preparado, num ambiente em que o aspecto não verbal da comunicação seja enfatizado. Nós temos que convocar os familiares, dar tempo para que eles cheguem ao hospital, estudar o caso, entender o contexto familiar, preparar o espaço e reservar tempo adequado, assim como reservamos tempo adequado para uma cirurgia, para uma punção venosa, para uma sondagem. E esse é um exemplo de como essas barreiras devem ser evitadas de maneira a acolher uma mãe nessa simulação que aqui fazemos no nosso curso de comunicação, que perde o seu filho. Vejam a postura dos profissionais, a posição das cadeiras e o quanto isso aproxima a equipe do familiar. O outro ingrediente é um tripé de respeito, autenticidade e empatia, que permite que estabeleçamos uma relação de ajuda a essa família. Respeito porque todos somos dignos de respeito. Autêntico porque é a autenticidade que transmite a segurança e que, por sua vez, transmite a autoridade. A autoridade não se exige, ela se conquista com serenidade, com autenticidade. E, por fim, que seja empática. Com esses três ingredientes, nós estabelecemos uma relação de ajuda, que Carl Rogers define como uma interação entre duas pessoas, na qual uma das partes, no caso nós, profissionais de saúde, vamos fazer tentar surgir no outro recursos e capacidades latentes, para que ele enfrente os problemas da forma que entender mais resolutiva. Nós não resolveremos os problemas das pessoas. Nós estaremos lá para apoiá-los e para escutá-los. E sempre escutá-los com empatia. A habilidade de entender e compartilhar os sentimentos, de respeitar sem julgamento os sentimentos e comportamentos das pessoas e de verbalizar que entendemos esses comportamentos como naturais, sem juízo de valor, é fundamental. A empatia, o ato de se colocar no lugar do outro, ver o mundo sob os seus olhos e manifestar que compreende como aquela pessoa se sente, é o maior ativo que um médico pode ter. Saber como a pessoa se sente e verbalizar não significa dar uma solução para o que ela passa, mas simplesmente fazer espelho daquela emoção. E a empatia é tão fantástica que existe uma imensidão, de publicações que mostram que quanto mais empáticos nós somos, mais satisfeitos estão nossos pacientes e familiares. As manifestações de empatia estão relacionadas à melhoria dos desfechos, mesmo diante de pacientes com prognósticos desfavoráveis. Também devemos respeitar o fluxo de informações de maneira a titulá-lo às condições cognitivas e emocionais, porque elas são diferentes. Nós precisamos saber, fundamentalmente, o que elas sabem e como elas estão. E é muito comum que eles entendam, mas não aceitem. E quando a gente consegue diferenciar o aspecto cognitivo do emocional, tudo se alivia, porque é uma questão de tempo. E ventilar as dificuldades ajuda a fazer com que as famílias percorram esse caminho. Para que a gente consiga titular nossas informações a essas condições, é importante escutar de maneira ativa, prestar atenção. E prestar atenção pressupõe silêncio. Um silêncio respeitoso, que cada vez mais é difícil de executar. Rubem Alves dizia que sempre via anunciados cursos de oratória, mas nunca viu anunciado um curso de escutatória, porque todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. A doutora Ana Luísa, na sequência, vai expor justamente a importância desse tema. E tão é importante que quanto mais a família fala, mais satisfeita ela está quando interage com a equipe multiprofissional na UTI. O respeito é importante não só por o silêncio, perdão, é importante não só por uma questão de respeito, mas por uma questão também de permitir que a pessoa elabore a sua crise existencial e verbalize
porque esse é o processo que fundamenta a psicologia e a psiquiatria. Por último, recomenda-se que a comunicação em situações críticas se dê com base em rotinas de conferências familiares, rotinas que permitam a construção desse conhecimento e o percorrer dessa jornada do luto, da negação, da barganha, da revolta, para que então nós consigamos ajudar essa família a entender, de fato, uma situação irreversível. Percebam que, quando a gente fala de entrevista, muito mais importante é a construção do entendimento, porque a entrevista em si é a simples oferta de uma informação que é de direito daquele paciente e daquela família. Em termos de conferências, existem diversas recomendações da literatura, e aqui, por exemplo, uma regra mnemônica que talvez alguns dos senhores conheçam, que é o SPIKES, que estrutura basicamente como se oferece uma informação sobre uma notícia de maneira semi-estruturada. Por fim, recomendações básicas para que esse processo de comunicação se dê de maneira mais propensa a trazer conforto para a família, informar de maneira honesta e direta, transmitir mensagens curtas com linguagem ajustada ao interlocutor, proporcionar liberdade e espaço para a expressão das emoções e exercitar a empatia, ter muita percepção, muita perspicácia em respeitar o ritmo e em perceber em que ponto do entendimento as pessoas estão, respeitar o ritmo de assimilação, lembrar que nós estamos ali não para obter um consentimento para retirar órgãos, nós estamos ali para ajudar a pessoa a recuperar a sua capacidade de tomada de decisão e, por fim, permitir o exercício de um direito e de um privilégio, se esse for o caso. Nós não podemos sair de uma entrevista familiar e nos despedirmos de uma família que está enlutada pela perda de um ente querido e ainda carregando o fardo de supostamente não ter salvado outras pessoas que estão à espera de um órgão. Mas se nós construirmos aos poucos esse entendimento e percebermos que já houve a aceitação da morte, que há uma possibilidade e um direito desse paciente ajudar outras pessoas depois de falecido e transmitir essa informação de uma maneira honesta e tranquila, sem a percepção de que nós estamos sendo agressivos ou intrusivos, isso está associado à melhoria das chances desse consentimento. E esse é o modelo preconizado pela Organização Nacional de Transplantes, que replicamos aqui em Santa Catarina. A intensidade da comunicação em relação à comunicação do falecimento deve ser sucedida de um tempo, para que a família, de fato, absorva essa informação e possa se preparar para a próxima etapa. Por fim, e aqui mostrando justamente o aumento do número de doadores por milhão de população e também do número de notificações através de estratégias de capacitação dos profissionais e não de divulgação de campanhas para o grande público, porque entendemos que sim, há que se ter educação e divulgação para quem está na assistência, não necessariamente para o público. E quando isso é bem construído, o que mais me satisfaz é quando uma família recebe a possibilidade, recebe a informação de que seu familiar é um potencial doador e após esclarecimento de dúvidas, eles consentem com esse gesto, geralmente muito emocionados, o que mais me satisfaz é dizer para eles: eu agradeço por vocês terem conseguido, de certa forma, colocar a dor de vocês, da perda, em segundo plano e olhar para a dor do outro que espera por um órgão. E vocês não imaginam a alegria que está prestes a inundar o coração de várias pessoas que vão receber um telefonema, porque a sua qualidade de vida vai melhorar, porque a sua vida vai seguir. Esse momento é fantástico, mas ele não é um objetivo único. Ele é a conclusão de um processo que visa acolher essas pessoas no momento de maior dor. E Buckman, em 92, quando publicou o seu estudo Spikes, que foi exposto logo a alguns slides atrás, disse que sobre dar as más notícias, se fizermos isso mal, as pessoas talvez nunca nos perdoem, mas se fizermos bem, elas nunca nos esquecem. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eduardo, por compartilhar conosco essa sua experiência tão importante. O tema seguinte é sobre a importância da
de ouvir na relação médico-paciente. É difícil identificar a causa da inegável e constrangedora dificuldade da medicina contemporânea de ouvir. Os pacientes em geral, e muito especialmente os mais velhos, precisam muito de quem os ouça. E se considerarmos que uma relação médico-paciente só começa de maneira adequada com uma anamnese bem feita, todos entenderemos a importância de, antes de mais nada, ouvir o paciente falando da sua doença, não só como um instrumento de reconhecimento diagnóstico, mas como o primeiro passo para o estabelecimento do vínculo que todos reconhecem como um pré-requisito para qualquer relação pessoal que se pretenda sólida e duradoura. Para falar desse tema tão desafiador, convidamos a psicóloga Ana Luísa Novis, que tem uma grande experiência no assunto, uma didática diferenciada, somada a uma herança genética requintada, considerando que ela é filha do nosso querido professor Sérgio Novis, um modelo de humanismo para todos nós. Ana Luísa Novis é uma psicóloga clínica, terapeuta de família, especialista em saúde mental infanto-juvenil na PUC, especialista em psicologia médica do Serviço de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Muito obrigado por aceitar o convite, minha querida Ana. A palavra é sua. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde. Senhor presidente, muito obrigada por estar aqui. José Camargo, obrigada por essa oportunidade de eu poder honrar essa casa, honrar uma casa que é tão cara e especial, por tanto que faz pela medicina, mas em especial pelo que ela é para a minha família, para o meu avô, acadêmico Aloysio Novis, e o meu pai, o acadêmico Sérgio Novis. Obrigada por essa oportunidade. Eu convidei para essa reflexão alguns colegas, poetas e escritores, e me explico por quê. Encontrei a resposta na farmácia literária de uma grande amiga, Marta Escodro, de um poeta. Por que que a poesia vai ser tão importante nesse momento? Porque a poesia é médica, formada em academia. Quando no diagnóstico é precisa na pele de clínica, usa a palavra e magia. Quando a alternativa passa homeopatia através de receitas, faz versos. A poesia faz cirurgia. E por conta disso, como diz o poeta Zé Brito, a poesia me examina e abriu o consultório em mim. Então, não consigo falar mais desacompanhado dela. Quando o paciente nos procura o médico, ele vive uma situação inesperada, tão bem expressa nesse poema de Ferreira Goulart. Ele sente um incêndio no corpo, queima a esperança, tem uma sensação de a proximidade de algum abismo. Então, ele sente que corre no seu sangue algum veneno, mas um veneno que ainda não tem nome. E, ao viver essa sensação, trazida por essa situação inesperada, ele entra em contato com a sua vulnerabilidade, que o leva a uma sensação de estar num labirinto. E, como diz Miyakoto, quem vive no labirinto tem fome de caminhos. E é nesse momento que ele procura o médico para desenhar, dar a ele uma rota, um caminho. E, de repente, ele se depara com o diagnóstico. E a doença, quando ela é deflagrada, ela é realizada, muitas vezes ela destece fios, ela desalinha sonhos, ela atiça segredos, ela desperta ausências. E nesse momento, que é muito importante, como o doutor Eduardo falou, pensarmos no poder da palavra. Porque uma palavra descuidada, ela não amplia, ela estreita. Uma palavra descuidada não inspira, ela silencia. Uma palavra descuidada não floresce, ela seca. E como nos alerta Paulo Leminski,
debaixo daquele coração que está na nossa frente, está escrito frágil. Salvar, sem dúvida nenhuma, é uma grande palavra, mas às vezes grandes palavras, como nos diz Miyakoto, escondem grandes enganos. Então, o que seria fundamental para oferecermos um cuidado de qualidade que mantivesse nossos pacientes confortáveis, assistidos e principalmente acolhidos? A escuta. Como nos diz Ítalo Calvino, quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido. E o que a escuta favorece? O vínculo. E esse vínculo ele só pode ser construído numa presença verdadeira, numa escuta plena, genuína, que reconhece aquela pessoa, que reconhece aquela família, e não apenas a doença. Como nos diz Miyakoto, nunca o nosso mundo teve acesso a tanta comunicação, mas nunca foi tão dramática a consciência da solidão. Nunca houve tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. É tão importante, sim, ter a acuidade do diagnóstico, a excelência da terapêutica, mas como é importante nos visitarmos mais. E o erro é quando pensamos que todos os silêncios são iguais. Como nos diz o professor Camargo, não ter com quem dividir uma dor só faz multiplicá-la. Rita Sharon, ela alerta, médica que criou a medicina narrativa, que não é suficiente apenas conhecimento científico, que é importante o médico ter essa habilidade da escuta para compreender e honrar os significados e ser tocado a agir em nome do paciente, como o doutor Eduardo acabou de nos falar, num momento tão delicado, você ter essa escuta e manter a ética da maneira melhor para poder agir em nome daquela família naquele momento tão difícil. Ela nos sugere 3 movimentos de partitura para que nós possamos cuidar da qualidade desse encontro. Primeiro, a atenção, onde ela diz que é importante escutar a palavra, escutar os silêncios, escutar as lágrimas, a representação, a delicadeza de perguntar se aquilo que ouvimos é aquilo que o nosso paciente queria nos dizer. E a partir do momento em que essas 2 variáveis estão numa sintonia, nós conseguimos a afiliação, onde a gente cria o espaço de confiança. E para manter a afinação desse encontro, dessa partitura, ela nos lembra dos 3 R's, ou seja, a relação, ou seja, não se esquecer da sua responsabilidade frente ao outro, nesse encontro. O reconhecimento da vulnerabilidade. A vulnerabilidade não habita só quem está com a doença, habita também quem cuida, que é um ser humano. E a reflexão permanente sobre quem somos, como agimos, como queremos ser e como queremos agir. Como nos diz o grande João Lobo Antunes, neurocirurgião, escritor, saudoso, português, precisamos ouvir com outros olhos. Porque perceber, como nos diz Carpinejar, é melhor que ver. Que ver, como ele diz, é visualizar rapidamente, perceber é escutar demoradamente. Ver é passar, perceber é ficar. Ver é numerar, perceber é nomear. Ver é elevador, perceber é degrau por degrau da escada. Ver é repetir, perceber é descobrir. E ele diz, eu gosto muito dessa frase, quando amamos aquilo que fazemos, eu acredito que todos aqui fazem com muita dedicação a sua profissão, percebemos muito além do que enxergamos, muito além do que está na nossa frente. Porque, afinal de contas, a doença, ela expõe. Quantas vezes estamos
do lado do leito do nosso paciente ou no consultório, e confissões e segredos são compartilhados. Nesse momento tão intenso em que a vulnerabilidade pulsa, nós nos tornamos mais humanos, nós buscamos por intimidade. E nosso desafio não é buscar entender o que não foi descoberto, mas é poder olhar o familiar com lentes mais amplas, para reconhecer diferenças, novas possibilidades de entendimento dessa história. E como diz Chimamanda, quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso, porque nós passamos a ser uma pessoa naquele encontro, única. Eu trouxe para vocês um momento muito importante da minha prática profissional, em que eu estive ao lado do meu pai, o acadêmico Sérgio Novis, num momento extremamente desafiador das nossas carreiras, que é quando a gente tem que lidar com a morte de alguém que cuidamos, ou de um parente de alguém que cuidamos. Eu estava com meu pai, eu trouxe a história de Maria, eu estava com meu pai no jantar de formatura de medicina do meu filho, quando eu recebo o telefonema de uma das filhas de Maria, dizendo que havia acabado de acontecer um acidente extremamente grave com a sua irmã caçula, e eles estavam indo para o Miguel Couto. Eu e meu pai nos olhamos, pedimos desculpas aos convidados e partimos juntos até o Miguel Couto. Quando chegamos lá, Maria estava sentada num banco, encolhida, e eu pedi para ela me relatar o que foi importante no encontro dela com meu pai naquela fatídica noite. E ela disse: quando vi o doutor Sérgio chegando com toda a família, vindo de uma formatura de um neto para me ver, foi a maior demonstração de amor que o médico poderia dar a um paciente. Após ter visto a minha filha, o olhar e o abraço que ele me deu me fez entender tudo. Ele me perguntou se eu acreditava em Deus. Eu disse que não sabia mais no que acreditava, mas que eu acreditava nele. Ele me abraçou e disse: milagres existem, minha filha. Eu estarei sempre junto de você, mas é grave. Ele me falou com tanta leveza e tanto amor que eu sabia do que vinha pela frente. Um momento que nunca vou esquecer, sentada naquele banco do Miguel Couto, um carinho com as palavras para dizer algo tão grave que estava acontecendo. Naquela madrugada, a filha de Maria faleceu e ela diz que após toda a noite de sofrimento incomensurável, às 5h40 da manhã, recebi um telefonema do Dr. Sérgio Novis. Nesse momento, perguntei: doutor Sérgio, teria alguma possibilidade para minha filha não ficar um vegetal? Ele parou e me respondeu: só um milagre. Ela agora é a luz, minha filha, acredite. Ontem você me disse que não sabia se acreditava em Deus, mas você agora jamais necessitará de intermediários para pedir forças a Ele, porque você tem um anjo que jamais irá te abandonar, que estará sempre ao seu lado. Essas palavras me deram um grande conforto, e sempre que minha saudade me invade, lembro de todas as palavras do Dr. Sérgio Novis. Palavras recheadas de carinho, firmeza e, principalmente, palavras verdadeiras. Fazer da palavra o embalo é o mais puro e apurado senso de poesia. Estamos falando tanto da importância da escuta atenta aos nossos pacientes, da escuta atenta aos familiares, mas agora chamo a atenção por uma escuta fundamental: o tempo para se ouvir, para se auscultar. Como diz Miyakoto, quando fico nublado por dentro, lembro-me que preciso deixar chover para poder clarear. Vivemos o dia a dia lidando com dores, sofrimentos,
mortes, e por mais profissionais que sejamos, somos humanos. Isso tem um preço. E Rita Sharon fala da importância da gente ter um espaço para poder falar sobre isso. E numa oficina de medicina narrativa, eu fui convidada a escrever sobre o abraço mais inesquecível da minha carreira. E o abraço que mais me tocou foi o abraço que dei Maria naquela noite, quando fui visitar na sua casa. E ela estava encolhida debaixo do edredom, encaracolada debaixo do edredom, agarrada à sua outra filha. E eu me aproximei e nós demos um abraço. E saíram essas palavras. O abraço era o que podia ofertar. Uma oferta que continha toda a imensidão do consolo que queria doar. O quarto estava afogueado pela dor da amputação abrupta daquele dia. Ela estava encolhida, envelopada pelas lágrimas, já desidratadas pelo calor seco e árido do trágico destino. Me aproximei e nos acolhemos na ilha dos nossos braços. Nos tornamos oásis. O calor da dor foi amenizado pelo frescor da história que tínhamos. Transfundimos certezas. Seguiríamos juntas, reconstruindo o que foi partido. A escrita reflexiva, ela tem um grande poder, um tempo para se ouvir, para escrever, porque, como nos diz José Castelo, contar uma história para a gente mesmo é uma maneira de dizer quem a gente é. A escuta, como vimos, ela cerce fios, ela realinha sonhos, ela acolhe segredos, ela preenche ausências. Uma escuta deve habitar todos os sentidos: olhar, ouvir, tocar, respirar, provar, intuir para não invadir. Estar sempre com a escuta aberta pode proporcionar momentos extraordinários. Momentos que abrem caminho para a exploração de novas rotas e possibilidades, inclusive frente a uma grande adversidade, como o doutor Eduardo acabou de nos contar, da força de você compreender ao aceitar doar os órgãos de quem você tanto ama, de você poder contribuir para a permanência de tantas outras vidas. Eu gosto muito dessa frase do Saramago, que eu conheci essa frase no filme do Janela da Alma, do João Jardim, em que ele dizia que para conhecer, temos que dar a volta e olhar de todos os ângulos possíveis. Olhar apenas por um ângulo empobrece a qualidade do encontro. Quando se amplia, se surpreende, se encanta, dá sentido continuar naquilo que se faz. Eduardo Galeano diz que quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. E todos temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Encerro com essa frase de Rubem Alves, porque eu tenho o privilégio de viver da escuta. Costumo brincar que sou muito inteligente porque escolhi uma profissão que ganho para ter aula de vida. As pessoas me ensinam a viver, a serem resilientes, a buscar novos caminhos e eu ainda recebo por isso. E no meu sofá eu escuto exatamente aquilo que ouvimos na última frase da apresentação anterior. O que é inesquecível não é o bom diagnóstico. O que é inesquecível é a qualidade da relação. É aquilo que o profissional de saúde disse e que ficou para sempre tatuado na história daquela pessoa, e aquele profissional de qualidade mantém a esperança, que é algo fundamental quando enfrentamos uma situação de grande adversidade.
Então, como Rubem Alves diz, amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. Muito obrigada. Obrigado, Ana Luísa, pela excelente apresentação. Ana Luísa já participou 3 vezes do nosso curso Medicina da Pessoa, sempre com o mesmo encantamento. Muito obrigado. Como o pai é coruja, eu imagino que ele está assistindo, então eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço carinhoso para o nosso professor Sérgio Noviço. A terceira apresentação envolve estratégias de abordagem ao usuário de drogas. Vê que nós selecionamos tarefas simples, né? Certamente é uma das situações mais exigentes de sensibilidade e maturidade no manejo de uma situação crítica, no convívio com a família angustiada, muitas vezes surpreendida por informações conflitantes e certamente perdida em relação ao que fazer. Tendo recebido com antecedência o material da apresentação que veremos a seguir, eu pude me deliciar com orientação estratégica cheia de maturidade e de experiência no convívio desse momento extremamente delicado da relação médico-paciente. A evidente necessidade de firmeza sem confronto provavelmente sintetiza toda a problemática dessa discussão. Teremos esse assunto discutido pela professora Ana Cecília Marques, ela é a médica psiquiatra, doutora em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em saúde pública e mental pela Universidade Estadual de São Paulo, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Professora Maria Cecília, é uma honra, Ana Cecília, é uma honra para a academia recebê-lo nesse simpósio e nós estamos muito gratos pela sua disponibilidade. A palavra é sua. Muito obrigada, José. Eu que agradeço à Academia Nacional de Medicina, na pessoa do seu presidente, na sua pessoa, em aceitar o meu nome, à medida que eu estou substituindo um mestre, que é o Sérgio de Paula Ramos, e que se viu impossibilitado de estar nesse momento com vocês. Agradeço esse aceite mais uma vez. Agradecer o Genilson, que hoje me ajudou na plataforma, visto que eu tive uma intercorrência, como o José sabe, com a minha filha, e estive muito atrapalhada todos esses dias, uma intercorrência de saúde, e que agora ela já está bem também. José, obrigada pelo apoio, pela compreensão. Aí eu queria dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, me sinto muito à vontade de trabalhar esse tema, principalmente depois de ter ouvido os 2 apresentadores anteriores, que só reforçam e me ajudam a completar esse caminho que eu vou fazer na construção de uma estratégia na abordagem dos usuários de drogas, pensando critérios e pensando que o transtorno por uso de substâncias, dependência de substâncias de abuso, é um tema muito jovem, é um tema que ainda engatinha na sua definição plena, mas que sempre, por isso mesmo, usou esse recurso de escutar muito mais do que falar inicialmente, pensando no vínculo, e buscar todas as dimensões do indivíduo, não só as biológicas, mas a dimensão psicológica, social, espiritual e a própria construção da personalidade. Então, um trabalho quase que hercúleo, onde essa entrevista de abordagem dura várias sessões, para que a gente tenha um grande banco de dados e consiga minimizar, né, o nosso olhar na questão dos diagnósticos e, principalmente, na intervenção que tem que vir a seguir. Mas aí eu fiquei pensando que eu tinha que usar minha própria vida médica, né, que se formou em medicina geral, né, como clínica, e, em um certo momento, não encontrou como avançar à medida que os meus pacientes estavam no meu consultório,
todas as segundas e terças-feiras com as mesmas queixas. E essa clínica dizia que, então, como que isso teria acontecido se nós passamos a semana inteira anterior tratando disso? Sem saber, né, como caminhar, eu iniciei o contato com a família, que o Eduardo trouxe tantas questões importantes, né? Porque todas as orientações eram passadas ao paciente que buscava o atendimento e, na outra semana, ele aparecia de novo na porta do consultório com a mesma queixa da semana anterior. Mal sabia eu que, no final de semana, ele fazia abuso de substâncias, né? O álcool, o tabaco e outras substâncias, e trazia as mesmas complicações clínicas na semana seguinte. E aí a família, com muitas dificuldades, né? Não só da família como as minhas, trazia esse tema tão complexo para esse consultório público, né? O SUS, né? Eu trabalho no SUS até hoje. E tenho 70 anos, estou aposentada da universidade e sei dessa minha missão de cuidar desses indivíduos que não teriam essas várias entrevistas para se aproximar do que os fazia sofrer. E, obviamente, a família trazendo todo esse conteúdo, nós nos aproximamos de uma área que até hoje, na formação médica, é muito pouco aprofundada, que é o transtorno relacionado a substâncias, ou também, o mais grave, o transtorno por uso de substâncias, a antiga dependência, né? Essa definição já é uma definição mais atualizada e que, por isso mesmo, vai trazer, dentro dos transtornos mentais, uma abordagem que merece olhar para esse preconceito que ainda existe, porque é um tema muito complexo e nós não temos todas as informações sobre como cada indivíduo vai adquirindo essa doença crônica, uma doença adquirida, mas que tem todas essas mesmas dimensões do ser humano que todas as doenças têm. E aí, uma das coisas que me fez parar naquele momento foi ter que estudar isso e fazer toda essa formação que o José trouxe aí no meu mini currículo, à medida que eu teria que aprender o que eu não sabia e que eu não me sentia médica para fazer, que era cuidar desse indivíduo que usava e abusava substâncias no final de semana, principalmente. A família ajudou, mas faltava muito conhecimento e eu reconheci que, naquele momento, eu tinha que encaminhar para um especialista. Isso serve para os transtornos mentais. Até antes da pandemia, nós tínhamos todo esse preconceito, esse estigma e muita dificuldade no diagnóstico, porque o paciente tem dificuldade na adesão, ele mesmo tem preconceito, porque a informação é muito precária sobre esses transtornos do cérebro e, obviamente, muito menos a família recorre ao especialista. O pior de tudo é ainda ver que hoje muitos familiares negam as doenças mentais ou mesmo o uso de substâncias e, por conta desse preconceito, dessa cultura que ainda está muito arraigada, e sofrem, obviamente, por isso, e que a minoria dos pacientes chega no tratamento. Na área de álcool e outras drogas, menos de 10% chega no tratamento especializado. A adesão é baixíssima até hoje. E prevenção, nem temos ainda um horizonte aí que nos mostre essa luz. Bom, e aí, me aprofundando no tema, eu tive que entender que mesmo o usuário experimental pode ter um dano como um dependente. Então, muito pior ainda, a doença não estava nem instalada e esse indivíduo tinha um padrão de consumo de risco que fazia com que ele se aproximasse dos danos, das complicações que um dependente também trazia. Então, eu fui estudar os transtornos
por uso de substâncias e tive que ampliar esse guarda-chuva e olhar os transtornos relacionados à substância, que podia ser um acidente de carro por intoxicação aguda. E aí eu vi que o tamanho do leque era muito difícil de segurar sozinha. E aí uma questão fundamental, que principalmente Eduardo perpassou, é essa questão da equipe, que se a equipe não tocar afinada como uma orquestra, esse usuário não, seja experimentador, regular, abusador ou nosso dependente, nós podemos estar no melhor serviço do planeta e ele não vai aderir, porque os profissionais precisam desse treinamento muito mais do que um treinamento, uma prevenção universal para todos, que vai demorar muito para surtir efeito. Então, um serviço de primeira linha, especializado, como o do Eduardo, ele faz com que a orquestra toque afinada, porque, pelo menos, o dependente vamos tratar com excelência. Pior do que isso é saber que, nessas misturas de uso, todos os problemas que esses diferentes usos podem gerar são problemas graves, são problemas fatais, muitas vezes, e atingem o indivíduo, a família e toda a sociedade. Eu digo hoje que os problemas relacionados ao uso de substância, eles são transgeracionais. É incrível como as famílias que têm um dependente arrastam esse estigma. E se vocês se recordarem do Stop Stigma, que estava na primeira linha da segunda transparência, do segundo slide, é a campanha que hoje foi startada pela ONU para que a gente se aproxime do usuário de substância e entenda essa complexidade toda que está nesse slide, que vem sendo repercutida pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, desde o início do século. Ontem, eu quero dizer que desde o início do século são só 23 anos. Bom, e aí, dentro desse grande guarda-chuva, nós temos os adolescentes. Adolescentes cuja lei no Brasil é ótima, é uma lei de 90, veio do Estatuto da Infância e Adolescência, e não os protege. Não os protege pela complexidade do tema, e aí eles buscam ajuda nunca por conta própria, são levados pela família, minimizam os problemas, não aceitam aquela ajuda e são totalmente diferentes em relação às manifestações do uso de substâncias. Eles podem, inclusive, desenvolver dependência na adolescência. Adolescência que não acaba com 18, que acaba com 24, 25 anos, sabidamente pela ciência hoje, mas, da mesma forma, eles são impactados com critérios muito diferentes do adulto. E até hoje nós temos critérios de adultos aplicados nos adolescentes, tratamentos de adultos aplicados no adolescente. E pior ainda, quando o adolescente é uma menina, já que esse impacto é diferente em meninos e meninas, em homens e mulheres. Então, a complexidade da abordagem de um adolescente vai muito além desse estigma, dessa dificuldade na aplicação das estratégias. Nós temos antes que ainda discutir critérios diagnósticos para que a gente separe esses dois usuários e os aborde com ética, com sigilo, quando é possível, quando eles não estão ameaçados na própria vida, né, distinguir a própria vida. Então, o sigilo aí é obviamente quebrado, mas que a gente os aborde de forma contextualizada, indicada, dimensionada para aquele indivíduo que já está usando substâncias a partir dos 12 anos aqui no Brasil. Todos os nossos levantamentos apontam para intoxicações graves, usuários de múltiplas substâncias na adolescência,
padrão de uso compulsivo e eles não procuram ajuda. Eles acabam na emergência, onde a situação é muito mais grave ainda. Então, a família, a equipe, todos esses ingredientes precisam estar em cena para cuidar desse indivíduo e saber como abordar. Mas, antes de qualquer intervenção, o vínculo. E, nesse momento, o vínculo com o indivíduo que muitas vezes está intoxicado. O vínculo com o indivíduo cuja motivação, adulto ou adolescente, é mínima, já que o transtorno por uso de substâncias atinge a área da motivação em cheio, fazendo com que ela fique flutuante, muito difícil de estabilizar, e que, se nós não tivermos avaliação desse estágio motivacional, dificilmente a abordagem vai estar de acordo com a necessidade daquele indivíduo. E aí, algumas dicas dos especialistas é que a gente aborde por uma complicação clínica, muito mais fácil de um indivíduo aceitar do que falar do que ele tem até preconceito, que é o transtorno por uso de substâncias. É a tal da droga que fica escondida, é o tal do álcool, do indivíduo que ainda hoje é taxado de bêbado, não de intoxicado. Até hoje esse indivíduo sai desse lugar. Eu sou de uma época onde se escolhia nos plantões da emergência, né, dos hospitais gerais, quem que ia atender o bêbado. Eu dizia, como assim bêbado? Nós vamos atingir um indivíduo que está intoxicado pelo álcool. E, obviamente, esse estigma persiste até hoje, né? Até hoje, infelizmente, há quase que um sorteio para quem vai, quando chega um indivíduo agitado por uma complicação relacionada ao álcool. Eu falo muito do álcool, porque o álcool foi a primeira substância de abuso que definiu a síndrome de dependência na década de 70. E nós, até hoje, carregamos esse estigma e carregamos toda essa dificuldade de manejo. Bom, mas uma complicação clínica serve muito bem para a gente cuidar desse indivíduo que chega no nosso atendimento, impedindo que ele recue por conta do próprio preconceito dele e não faça esse vínculo, que é o primeiro critério para que a gente consiga aplicar depois uma intervenção e acompanhar todo o tratamento. E a família também deve fazer parte desse atendimento, e uma outra vez, quem sabe, uma escala, se esse indivíduo não estiver intoxicado, sirva para que a gente mostre para ele um critério com sintomas e sinais para que ele acredite um pouquinho que o problema não é a esposa ou não é a mãe, que é muito rígida, e sim aquela substância que está alterando o comportamento dele, está alterando a proficiência na escola, está alterando o sono, o apetite, uma anamnese geral e pistas que pulam nessa anamnese, principalmente para o especialista, para que ele comece a sensibilizar, motivar esse indivíduo para que ele saia da pré-contemplação e comece a olhar o seu problema. Portanto, vínculo com escuta, com questões abertas, uma entrevista socrática, onde vale as escolhas pessoais, onde existem múltiplas opções que são dadas para esse indivíduo, inclusive para o indivíduo que é dependente, para que ele diminua o consumo, para que ele teste a sua capacidade de se regular, em vez de colocar o dedo na sua dificuldade de autorregulação, que ele já perdeu com a sua carreira de usuário, hoje dependente. E, obviamente, reforçar que, sim, se ele conseguir observar o impacto tanto da esposa, da mãe, da professora, do patrão, que ele também observe o impacto da substância. Ele vai conseguir
um pouco de autoeficácia e vai entender qual é a parceria ali, qual é a responsabilidade que nós teremos que compartilhar nesse momento que se exige mudança. Mudança. Escuta e empatia, uma entrevista, como eu disse, socrática, aberta, e um espaço para que ele conte da sua história, o que ele pensa, e chegue, sem a menor dúvida, numa mudança em relação ao seu comportamento. Esse slide traz um checklist mais específico, a gente chama de bandeirinhas vermelhas, para que o indivíduo, obviamente, para que o profissional investigue, mas para que o indivíduo também comece a se apropriar daquela dificuldade que o trouxe à consulta, seja por meio da família, seja por meio do seu próprio sofrimento e a sua busca em relação a minimizar esse sofrimento. E aí, obviamente, coisas do dia a dia, né? Até um exame bioquímico, uma bioquímica do sangue, pode ajudá-lo com menos impacto do que a gente dizer para ele que ele está perdendo o controle sobre o consumo de álcool. E que, minimamente, essa substância foi usada para aliviar algum tipo de sofrimento, a cuidar algum tipo de situação, e ele foi perdendo o controle. Como é que a gente vai conseguir tirar isso dali se aquilo, em algum momento da vida, aliviou o seu problema? Então, esse manejo, essa situação tem que ser pensada sempre. Por quê? Porque existe uma inércia para que ele volte para aquele lugar de consumo, porque o print dele é o print do alívio. Olha, vamos pensar que esse indivíduo usou na adolescência para se desinibir, para garantir que ele conseguiria estar num ambiente social e enfrentar uma paquera, para que ele pudesse se sentir menos feio, mais bonito, com menos coisas que os amigos têm, ou com mais coisas que os amigos têm. O que será que essa substância imprimiu naquele inconsciente que faz com que ele, além do processo fisiológico, biológico e todo o modelo de fatores de risco, faz com que ele mantenha esse consumo? Então, essa sutileza, né, que é a sutileza que foi comentada nas duas apresentações, faz parte desse manejo e, obviamente, sinais que dizem que são critérios hoje para fazer o seu diagnóstico e aliviar o sofrimento do indivíduo. Voltando lá para o padrão, uma situação muito importante, né, que confirma isso, começo do século, a recomendação era que esse indivíduo, vamos pegar o álcool, podia beber 2 doses por dia, mulher 1 dose por dia, naquela semana, que isso seria um uso não saudável, um uso de risco, mas que o risco seria possível de ser avaliado por aquele indivíduo, e hoje nós chegamos, recomendação dos guidelines canadenses e da própria Organização Mundial de Saúde, não existe uso seguro de nenhuma droga, a dose segura é 0, e a dose de menor risco para homem são 2 doses por semana e para mulher 1 dose por semana. São 23 anos de estudos para que nós mudássemos o padrão de recomendação para o álcool no Brasil, uma droga permitida para adultos e altamente consumida por adolescentes a partir dos 12 anos. Não daria para que a gente fizesse diagnóstico baseado em sintomas e sinais, já que o indivíduo não procura ajuda nessas condições, e quando ele procura ajuda ou intoxicado, ou com overdose, ou numa síndrome de abstinência, os sinais se superpõem, dificilmente o colega, numa emergência, teria uma orquestra afinada ou teria sido treinado, capacitado para diferenciar esses 3 níveis de
gravidade e encaminhar esse indivíduo para um serviço especializado para ele receber o tratamento que ele precisa. Então, nunca confrontar o indivíduo, mesmo quando ele acorde da sua intoxicação, trazer uma escuta aberta e uma escuta aberta que colha todos os dados em todas as dimensões desse indivíduo, profissional saber reconhecer o momento de encaminhar para o especialista, sem culpabilizar, sem responsabilizar ou julgar aquele indivíduo, lembrando que esse córtex pré-frontal não critica a realidade e está muito aderido àquele comportamento de intoxicação. E, obviamente, saber que, às vezes, um aconselhamento simples para redução de uso já faz esse indivíduo mudar o estágio motivacional e esse teste pode ser terapêutico e fazer com que ele volte com o familiar para um processo mais complexo de busca de tratamento especializado, recebendo boas práticas e fazendo com que o impacto dessa doença crônica do cérebro adquirida, uma doença adquirida do cérebro, seja o menor possível. Aqui um resumo de todas as abordagens, desde a UBS até a emergência, e que, infelizmente, não são adotadas depois de 23 anos desse guideline da própria Organização Mundial de Saúde, por muitos países, não é só pelo Brasil, mas pelo Brasil principalmente, e principalmente pelos CAPs, onde deveriam existir especialistas, os CAPs álcool e drogas do Sistema Único de Saúde. Obrigada. Obrigado, professora Ana Cecília, pela excelente apresentação. Nós agora teremos 15 minutos até a interrupção para o chá acadêmico, então a palavra está à disposição. Alguém quer fazer algum comentário, um acréscimo? Eu gostaria de perguntar ao... Perdão? Gostaria de perguntar ao Eduardo Berberger. Ele está na sala ainda? Bom, faça a sua pergunta, Nardi. Boa tarde, presidente José Galvão Alves, acadêmico José Camargo, parabéns pela organização do simpósio. Quero também parabenizar a todos os apresentadores, foram apresentações ótimas. E eu queria fazer uma pergunta à Ana Cecília, primeiro parabenizá-la também pela apresentação, e gostaria de entender bem em relação a essa questão de uma diminuição de dose, né, que ela citou durante a apresentação. Pela nossa experiência, pacientes dependentes de álcool, eles não conseguem diminuir a dose. Nós sabemos que a primeira dose ela é terrível e levará o paciente a se intoxicar novamente. E seja na emergência ou no tratamento a médio e longo prazo, nós sempre orientamos a zero álcool, a abstinência é fundamental. Inclusive, os alcoólicos anônimos, que nós sabemos têm um relativo sucesso no tratamento do alcoolismo, sempre indica hoje não beberei. E a abstinência é até comemorada, se dar prêmios e vários presentes conforme a pessoa vai galgando o tempo de abstinência. Então, gostaria de ouvi-la a esse respeito, professora. Tenho o prazer de tê-la aqui e obrigado pela sua apresentação.
Bem, eu que agradeço, professor Antônio, pela pergunta, agradeço pelas outras oportunidades também que estive junto. Essa questão da redução de consumo é naquele momento do primeiro contato que você tem com o paciente, onde o seu próprio diagnóstico ainda não está feito, ele está numa interface entre um uso abusivo de risco, ele vem consumindo por situação várias doses e tendo um impacto muito importante da intoxicação, e não está pronto o diagnóstico da dependência, e ele vai, se eu não tiver mais dados, não caminhar para aquela nova sessão de entrevista biográfica, né, que a gente precisa fazer, para fazer o diagnóstico mais próximo, ele vai caminhar para uma resistência. Então, quando a gente percebe que o paciente está resistente, que o nosso diagnóstico não está pronto, esse teste terapêutico de redução do consumo, para que ele veja se ele consegue fazer essa redução e volte na outra semana para tratar da gastrite que levou a procurar a UBS, por exemplo, serve para ele diminuir essa dificuldade de superar o próprio preconceito. Então, é naquele primeiro momento, quando a gente percebe falta de motivação, alta resistência e o seu diagnóstico daquele indivíduo ainda não foi feito. Naquela frase onde eu coloquei redução de uso para alguns pacientes, tem assim, bom, mas se ele for adolescente, é cessação de uso, porque, obviamente, o adolescente não tem essa possibilidade de redimensionar e voltar, e, obviamente, ele vai ter um impacto muito maior. Então, foi isso que eu quis dizer. Se o indivíduo não tem transtorno relacionado, ele tem um transtorno por uso, ele já é um dependente, é cessação. Mas, veja, para o tabaco, a gente faz redução de uso, mesmo se ele é um dependente de tabaco. A gente reduz o uso, coloca os adesivos, aguarda ele, como se ele fuma 2 maços por dia, aguarda ele ter um impacto menor daquela redução, até que o adesivo seja aceito por ele, né? Ele se sinta bem com o adesivo, para depois a gente caminhar para a cessação. Eu considero que essa primeira fase é uma fase de diagnóstico, desintoxicação. Aliás, eu ofereço para todos os pacientes que chegam usando drogas uma desintoxicação. Eu não ofereço diagnóstico aprofundado, porque eu preciso saber qual é o grau de motivação que ele tem para estar ali comigo, qual é o grau de resistência que ele vai apresentar, se ele vai trazer a família, como eu coloquei, porque a família é imprescindível. Então, eu vou devagar, devagar, até eu conseguir colocar o pé na porta, professor, e aí ter uma adesão, um vínculo, ele confiar e ele chegar na cessação. Essa é a minha estratégia preferida. A senhora faz alguma diferença dependendo da idade do paciente? Aumenta a tolerância ou a flexibilidade do manejo do paciente idoso? Sem dúvida. Paciente idoso, 0 álcool, em qualquer situação. Ele geralmente tem comorbidade clínica e psiquiátrica, né? Então, para ele fazer teste terapêutico, impossível, né? Esse que eu disse da redução. A idade, eu já começo pela idade, a conversa já começa pela idade, né? Eu sigo as recomendações de que esse impacto, muitas vezes, vai ser só naquela situação que ele fez o teste, se ele beber. Então, é melhor ele nem fazer o teste, tá? Vamos trabalhar com desintoxicação, isso sim vai garantir a saúde dele. E com os protocolos, né? Nós temos protocolos para desintoxicar cada droga, né? Então, tinha lá uma perguntinha se ele usa outros medicamentos. Muitas vezes esse paciente idoso toma benzodiazepínico, protocolo e está fazendo abuso de álcool, protocolo de desintoxicação do álcool é benzodiazepínico por 1 semana, 10 dias, 15 dias, mas ele já usa benzodiazepínico, já tem uma tolerância, e aí vai ser um desastre se ele
bebê e ainda a gente tiver que trabalhar com 2 dependências que ele nem sabe que tem. Ele nem considera, foi prescrito pelo médico, ele nem considera que ele está dependente de benzo também. A minha experiência maior é com tabagismo, pela especialidade que eu faço, mas eu aprendi, eu acho que meio intuitivamente, que nós temos que ver quais são as fontes de prazer do velho. Eu ouvi do poeta Mário Quintana, cuidei dele no final da vida, e ele me disse que nós éramos, como médicos, uns chatos, que nós todos os dias mandávamos alguém dizer para ele o quanto era importante que ele parasse de fumar. E ele ficava todo dia esperando que aparecesse alguém para lhe dizer o que ele tinha que fazer para ter o prazer que o cigarro lhe dava. E nisso nós falhávamos redondamente. Então, eu tenho Isso mesmo. cuidado Isso em mesmo. determinar extinção de prazer. Extinção de prazer tem idade, né? Quando você não tem nenhuma razão para continuar vivendo porque não tem nenhum prazer, cuidado com as extinções dos prazeres menores. Concordo, por isso que eu disse daquele print, né? Se a gente tiver qual foi a emoção que aquela droga, naquele momento que ele iniciou, aboliu ou maximizou, o que seja, a gente consegue negociar na hora certa a troca de prazeres, né? A modelagem com outros prazeres que ele tem que adquirir, não da droga. Muito obrigado. Concordo com ele. Não. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pois não. Muito obrigado. Gostaria de perguntar à professora, ela mencionou envolvimento familiar. Eu venho trabalhando com sigilo e autonomia. Em que momento a senhora envolve a família? Qual o critério, como a senhora faz com o adolescente usuário de droga, no sentido de romper o sigilo dele? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Pois Obrigado. não. Pois não. Eu não ouvi seu nome, colega. Renato Batalha. Renato, eu sou médico. Renato Batalha. Sou médico, sou advogado e trabalho com facilitação de diálogos em bioética e saúde. Bacana, Renato. Obrigada pela pergunta, super importante. Eu quebro o sigilo, seja adolescente, seja adulto, quando as condições clínicas e mentais e sociais do meu paciente colocam a vida dele em risco ou da família, do entorno. Eu não tenho como manter esse sigilo, por quê? Porque se ele vai continuar com aquele comportamento ou com outros comportamentos que implicam no consumo da substância, e a vida dele vai correr esse risco. É nesse momento. Tá? Da mesma forma que eu interno involuntariamente, oriento a família, é por isso também que eu me garanto muito, do ponto de vista da orquestra afinada, esse trabalho com a família junto com o paciente, para garantir o que é dele, a sobrevida dele, a saúde mental, física e social dele. Eu não trabalho sem família, não trabalho. Eu posso desintoxicar o paciente com ele sozinho no início, mas a família tem que nos ajudar, ela faz parte da doença, inclusive. Ela está envolvida nessa doença, e ela também está doente, e é uma forma de também ampliar esse escopo do encaminhamento, né, do tratamento da família. Então, quando existe risco para a vida do indivíduo e do seu entorno próximo, do entorno social, né? Ele pega o carro, ele não vai parar de beber, ele vai matar ou vai morrer no trânsito, né? Então, por isso que tem que avaliar a motivação, por isso que tem que ter vínculo, né? Porque aí a quebra de sigilo faz parte dessa ética, que é a vida dele. É a vida dele, nesse momento. Obrigado, doutora Ana. Nós temos ainda 2 minutos para 17 horas. Alguém quiser fazer algum comentário? Professor e acadêmico Antônio Nades, eu tenho a impressão que a dose, uma dose tóxica mais orgânica que emocional. Todos os trabalhos
tem a dose que provoca hepatopatia crônica, a dose que provoca neuropatia periférica, mas eu estou de acordo, quer dizer, são pontos de vista, agora, que quando nós tratamos dependentes graves de álcool, o tratamento é a associação de abstinência total do álcool, com muito cuidado no princípio, fundamentalmente por causa da síndrome de abstinência, que é muito grave, às vezes, e até fatal. Óbvio que apoiado na família o quanto nós pudermos, e se em algum momento isso for feito fora de uma instituição de internação, um apoio do AA. Eu me lembro que durante a minha fase de diretor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, eu consegui colocar um grupo do AA dentro da Santa Casa, que associava-se ao grupo de psicólogos e médicos, psiquiatras e tudo mais, mas eles eram extremamente eficazes e a dose 0 é a dose ideal. Professor, meu querido Camargo, bem, muito obrigado. Vamos ter o nosso lanche agora, o nosso chá acadêmico. Eu não dei boa tarde nem a todos, eu só substituí aqui o nosso presidente na condição de secretário-geral, mas muito obrigado e parabéns às 3 conferências, que foram muito boas. E mande meu abraço, viu, Ana Luísa, ao nosso querido professor Novice. Uma boa tarde e vamos tomar um cafezinho.